coleguinha, página 79, claro que é o volume 1, Física C, exercício 43 da UFSC. Tem um desenhozinho com algumas cargas. Formando aparentemente um triângulo equilátero, e diz assim o enunciado: três cargas estão dispostas nos vértices de um triângulo equilátero, conforme se encontra representado na figura abaixo. A direção e o sentido da resultante das forças coulombianas que atuam na carga mais 2Q, ó, ele quer a resultante lá, ó, é ou são. E aí ele apresenta várias alternativas. Bom, numa turma eu avancei um pouquinho mais na lei de Coulomb do que em outra, porém, se o cara fez um bom primeiro ano e sabe que os opostos, que os iguais, se ele sabe que para toda ação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Com isso o cara mata a questão. Olha por quê? Ele quer a resultante nessa, né? Sim. Ele quer a resultante nessa. Olhando para essas cargas, elas têm o mesmo sinal, quer dizer que elas se repelem. Então é o seguinte, vai ter uma força F atuando de repulsão nessa e uma força F atuando de repulsão nessa. Tudo bem para vocês? Só que a força nessa aqui não me interessa, eu quero analisar é aquela lá. Olhando para essas duas, já que elas têm sinais opostos, os opostos se atraem, elas se atraem. A força que atua nessa partícula é em direção a essa, concorda comigo? E essa em direção àquela também, concorda? Agora me responde, qual é a relação entre o módulo dessas duas? É igual. Por que a força de repulsão entre essas tem o mesmo módulo, o mesmo valor que a força de atração entre essas? As cargas são iguais, a diferença é uma custo. É, porque quando eu mostrei para vocês a lei de Coulomb, eu mostrei que a força depende apenas das cargas e da distância entre elas. Como era um triângulo equilátero, a distância entre essas é igual à distância entre essas, então o D é igual. E essa carga aqui é mais que, e a outra é? E eu falei para vocês que o importante era o módulo. Então, de fato, analisando pela lei de Coulomb, eu garanto que esta força F é igual a esta outra força F em módulo. Tudo bem? E aí lá no primeiro ano tu aprendeu a somar vetores, né? Uma das técnicas para somar vetores é a regra do paralelogramo. Pontilhada paralela, e tu desenha o vetor resultante até onde as pontilhadas se encontram. Então esse vetor branco que eu fiz é a força resultante, é a soma vetorial entre essa força F e aquela força F. Então é isso. Então tu vê, além de lembrar que os opostos atrás iguais se repelem, tu tinhas que lembrar como é que se soma dois vetores lá no primeiro ano. Eu não sei se esse ano vocês já realizaram isso. Não, ainda não? Pontilhada paralela, desenha o vetor resultante. É uma das técnicas, né, chamada de técnica do paralelogramo. Agora fechou, né? Agora já ficou sem graça. Então ele perguntou a direção e o sentido da resultante. 01, vertical e orientado para baixo. Não, isso aqui é horizontal. Vertical, absurdo. Horizontal e orientado para a esquerda. Não, isso é a direita. Falso. Horizontal e orientado para a direita. Sem dúvida, horizontal para a direita. 16. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e menos Q. Não. Essa reta aqui vão ter forças que essa faz nessa ou que essa faz nessa. Desculpa. A reta aqui, orientada, que liga mais 2Q a menos Q. Esta reta aqui, ó, contém as forças que atuam que uma faz na outra, mas não a resultante. Então é um absurdo dizer que a resultante está orientada nessa reta. Orientada ao longo da reta que une mais 2Q e mais Q. Nesta reta, esta e esta força estão atuando, que é a força que uma faz na outra. A resultante não ficou nela. 64, nula, porque os módulos mais Q e menos Q são iguais. Um absurdo. Então, tudo absurdo. A única realmente válida era a 08. Certo? Então, mais uma vez, tivemos que desenhar os vetores, lembrando que os opostos atraem, os iguais se repelem. Perceber que eles tinham o mesmo módulo, para garantir que ela seria absolutamente horizontal, né, essa força resultante.
e ainda saber somar vetores graficamente pelo método paralelogramo. Então era uma questão fácil, mas tinham vários conceitos analisados concomitantemente, o que torna ela uma boa questão já. A mais Q e menos Q tem o mesmo módulo, né? E isso, mais Q e menos Q tem o mesmo módulo, né? Que seria o Q que representa esse módulo, como mais 5 e menos 5. É isso mesmo. Pode fazer a trilha 9 da PSEC?